possa, ó Deus, ser glorificado através de tudo aquilo que será ministrado aqui. A equipe de louvor, ó Deus, os ministros, ó Deus, que estarão aqui trabalhando, ó Deus, seja, ó Deus, na mesa de som, seja na comunicação, em nome de Jesus, ó Deus, cada membro, ó Deus, nesta noite, neste lugar, esteja aqui para glorificar o teu santo nome, no nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a vida de cada um aqui, Senhor Deus, de aqueles que já chegaram, daqueles que ainda estão por vir, e daqueles, ó Pai, que, ó Deus, por qualquer motivo não puderam estar aqui nesta noite. Alcança, Senhor Deus, com teu poder, com a tua majestade, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor, queridos. Amém. Aleluia, Ele é digno de ser louvado. Oh, Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença. Oh, Pai, obrigada por caminhar no meio de nós, por se fazer presente, Senhor. Aleluia. Tu és digno. Oh, Senhor soberano. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, diga para palavras de adoração ao Rei dos Reis. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Sou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para nos justificar. Oh, Ele levou o nosso pecado, Ele levou as nossas dores. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos, Pai. Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor, Pai. Oh, Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós exaltamos o Teu nome. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Aleluia. O céu te adora, proclama
nossos problemas. Ele é maior do que as nossas limitações. Oh, Jesus. Oh, Senhor, aleluia, nós te exaltamos. Ele é maior que as enfermidades. Ele é, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nós te adoramos, oh, Jesus. Obrigada, meu Pai. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amacheia suíra e cantarás. Aleluia. Em Espírito nos ensine, meu Pai, em verdade nos ensina a te adorar. Te adoramos, te adoramos. Em Espírito aleluia, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Diga a Ele, porque eu nasci, oh, nós nascemos pra te adorar, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, aleluia. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Olha, o meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O nosso prazer é viver pra te adorar, Jesus. Oh Pai, nós nascemos pra te adorar, Pai. Nós nascemos exclusivamente pra te adorar. Tua palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Oh Pai, nós estamos aqui te louvando com o nosso respirar, Pai, com a nossa vida. Oh Deus, aleluia. Oh Senhor, nós queremos te honrar, Pai, com as nossas atitudes. Nos ensine, Pai, nos ensine a ser melhores.
Tudo que nós queremos, Senhor, é a cada dia ser transformados por Ti. Oh, Jesus, para o Teu louvor. Para o Teu louvor, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Isso é para Jesus, é mais forte. Aleluia. É mais forte. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome. Glória ao Senhor. Que você tenha liberdade nesse momento. E vamos, entoar um cântico enquanto isso. E você tenha liberdade em nome de Jesus. Meu Deus é mais que abundante, junto às minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Aleluia, Ele cuida de nós, queridos, graças a Deus. Você pode estender suas mãos aqui. Pai querido, nós Te louvamos e bendizemos, ó Pai, porque sabemos que na nossa vida nada vai nos faltar. Tudo aquilo que necessitamos, ó Pai, sabemos que vem, ó Deus, como provisão do Senhor para nós. E somos gratos a Ti, ó Deus, e agradecidos também, ó Deus, Te oferecemos esses dízimos e essas ofertas. Pai, recebe com alegria, recebe com amor, Pai, porque cada um aqui, ó Deus, ofereceu com amor, devolveu com amor, com gratidão, Pai. Ó Deus, abençoe, ó Deus, aqueles que administrarão esses recursos, que ele seja usado, ó Deus, no Teu reino, para a Tua glória, Pai. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que assim o fizeram nesta noite, ó Deus, e aqueles que, ó Deus, por qualquer motivo não puderam, Pai. Também abençoe, também guarde, também proteja, Senhor Deus, as finanças, ó Deus, do Teu povo. Nós abençoamos, ó Deus, a Tua casa, abençoamos, ó Deus, a casa de cada um aqui, Senhor Deus, o celeiro, ó Deus, em nome de Jesus. Se há alguém, ó Deus, com necessidade financeira, Pai, ó Deus, seja por um emprego, seja por uma causa na justiça, seja, ó Deus, por qualquer necessidade na área financeira, Pai. Ó Deus, eu oro neste momento para que o Senhor derrame bênçãos na vida dessas pessoas, derrame, ó Deus, abra portas, ó Deus, traz soluções, Senhor Deus, ó Deus, não para atender os desejos, mas as necessidades do Teu povo, Pai. Que não seja, ó Deus, que não haja, Senhor Deus, nenhuma falta, ó Deus, na casa, ó Deus, de ninguém aqui, Pai. Para que em nome de Jesus sejamos, ó Deus, prósperos na Tua presença, Pai. Eu abençoo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Amados, nós estamos, discorrendo aqui uma série de mensagens.
E falando, né, da felicidade, ou essa tal felicidade. Nós estamos na terceira semana, né, debatendo e estudando juntos aqui, né, sobre esta questão que tanto, né, traz em nossos corações, em nosso dia a dia, em nossa condução, em nossos pensamentos, né, sempre nos traz algum tipo de insegurança, algum tipo de desconforto, alguma, né, opressão, né, e muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso, né, como lidar com os momentos difíceis, como lidar com o sofrimento, como lidar com a alegria. E é nesse propósito nós temos falado aqui durante essas semanas. E hoje nós continuaremos neste propósito e iremos, né, falar um pouco sobre as alternativas que o mundo oferece para nós, né? Tem uma música que fala, né, é uma música de uma banda, que fala que hoje o mundo oferece caminhos demais. E nós vamos ver quais são esses caminhos que o mundo nos oferece e como anular esses caminhos da nossa vida, como rejeitar esses caminhos da nossa vida, como tirar, né, essas, né, verdades mentirosas, né? Eu chamo de sofismas, né? São aquelas coisas que são pregadas e pregadas de tal forma que parece até que é verdade, mas são mentiras, são engodo, são engano do inimigo para nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes essas falsas verdades estão presentes até dentro das igrejas. Muitas vezes nós estamos envolvidos, né, e acabamos vendo ou experimentando momentos em que essas falsas verdades são apresentadas em algumas igrejas. E nós queremos, queridos, nessa noite falar um pouco disso, discorrer um pouco sobre isso, e juntos aprendermos a como nos proteger, a como não nos deixar levar por esses caminhos enganosos, a como, né, alertarmos aquelas pessoas que conosco convivem e estão perdidas nesses caminhos tortuosos. Então, eu peço ao Senhor, né, que possa tocar o coração de cada um nessa noite e que você possa receber do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 2. Provérbios 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Você pode colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Provérbios 2, nós vamos ler do 1 ao 9. Amém? Quem encontrou diz aleluia. Quem não encontrou fala misericórdia. Aleluia. Amém. Provérbios 2, verso 1. Diz a palavra do Senhor: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor tenha, Deus, liberdade de falar aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, que a tua palavra venha, ó Deus, produzir ao fim que ela foi projetada.
E no nome de Jesus, Pai, tira, Senhor Deus, de nós toda distração, toda preocupação nesse momento, e que o nosso coração esteja aberto, ó Deus, para ouvir e receber da Tua palavra, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Me use aqui, Senhor Deus, neste momento, apesar de mim mesmo. Me use, Pai, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Como a palavra de Deus é rica, meus amados. Nós vemos aqui, né, a direção de Salomão discorrendo sobre a sabedoria e sobre o conhecimento. No verso 6, ele frisa para nós aqui que o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem, aleluia, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, queridos, o Senhor é quem dá a sabedoria. O Senhor é a fonte da nossa sabedoria. Nós temos que saber onde nós encontramos a sabedoria para as nossas vidas. Nós precisamos entender, né, que por mais difícil que seja a nossa caminhada, a nossa peregrinação nessa terra, nós temos que buscar sabedoria de Deus para caminharmos no caminho que Ele trilhou para nós. Né? Os caminhos em nossa vida, né, têm que ser baseados nos caminhos que o Senhor projetou para nós. Porque quando nós levamos, né, ou quando nós ouvimos a voz do que a sociedade prega lá fora, nós vemos uma sociedade que prega que o nosso caminho tem que ser o caminho do quê? Do sucesso. É uma sociedade que se baseia no sucesso. E um sucesso que se materializa por aquilo que eu possuo, por aquilo que eu posso ter, né? E aí, se eu consigo, né, ter uma casa frondosa, uma casa com um bom jardim, de preferência num condomínio fechado, se eu consigo, né, ter um carro do ano, se eu consigo poder viajar para Orlando na Disney, se eu puder, né, ser uma pessoa que tem condições de ir para a Europa, se eu tiver isso ou se eu tiver aquilo, então eu sou uma pessoa de sucesso. E aquilo, né, de uma forma ou de outra, oprime, muitas vezes, a grande maioria que não tem acesso a isso. Ou muito pelo contrário, faz com que aqueles que querem ou almejam esse tipo de sucesso, façam coisas que não agradam a Deus. Se corrompem, roubam, manipulam. E essa conduta, né, faz com que as pessoas, né, baseiem o seu êxito e o seu sucesso naquela afirmação. Assim que eu tiver isso, ou assim que eu conseguir fazer isso, assim que eu for na Disney, eu vou ser uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso. Assim que eu tiver a minha casa no condomínio Lagoa dos Ingleses, eu vou ter sucesso, seria uma pessoa feliz. Então as pessoas começam a basear, né, o seu objetivo de vida em caras aspirações, em aspirações irreais, que muitas vezes podem ser legítimas quando dosadas da maneira correta. Deus não condena a riqueza de ninguém, muito pelo contrário, é bênção de Deus. Mas ela não pode ser um objetivo em si próprio, no seu próprio egoísmo. Mas a grande maioria, né, da humanidade hoje vive debaixo de uma opressão, debaixo de um sentimento de insucesso, um sentimento de frustração. E quando as pessoas percebem que a vida que elas sonharam está fugindo por entre os dedos, elas começam a se desesperar. E aí perdem o seu, né, equilíbrio emocional, perdem o seu instinto, né, humano, perdem o seu espírito. Né, o seu espírito se torna um espírito conturbado, abalado. É incrível como nós vemos pessoas perdendo completamente a noção da realidade em função das frustrações pessoais. Por quê? Porque estabelecem alvos, projetos na sua vida
que não são necessariamente, muitas das vezes não são, o projeto e o propósito de Deus para elas. E vivem, então, vivendo em sofrimento. Por quê? Porque não conseguem construir algo eterno nas suas vidas. A sabedoria vem de Deus, queridos. A sabedoria vem de Deus. Jesus, trouxe uma orientação maravilhosa para nós. Lá em Mateus 6,33, que nós conhecemos de cor, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso impede de nós vivermos na ansiedade de querer mais daquilo que necessariamente nós não precisamos nos preocupar. Por que você vai se preocupar com o que vestir, com o que comer? É o Senhor quem nos sustenta, e Ele nos dá, Ele nos garante, Ele nos sustenta. Mas a estratégia do inimigo, queridos, é justamente o contrário. É trazer um sentimento no nosso coração de insatisfação, de ingratidão. Nós nunca estamos satisfeitos com as coisas. Muitas vezes Deus nos dá tudo que precisamos e nós murmuramos. Nós ficamos aqui olhando para o vizinho. Puxa, mas a janela do meu vizinho é muito mais bonita que a minha. E aquilo traz um sentimento em mim, um egoísmo, uma inveja terrível. E aquilo me consome. Então, diante dessas confusões todas, diante desse sofrimento todo, muitos se perdem e muitos se desviam. Diante dessas circunstâncias, quando eles se veem perdidos no meio dessa confusão, eles então começam a procurar caminhos, alternativas. Não se contentam em olhar para dentro de si mesmos, porque a fonte está em Deus, que vive dentro de nós. E aí não se sustentam, não se satisfazem com este Deus presente que nós cantamos aqui. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Tem uma vaguinha lá no louvor? Aleluia. Eu acho que eu estou cantando demais aqui, Então vamos, entender um pouco desses caminhos, para que, conhecendo esses caminhos errados, nós vamos conseguir anular. Nós vamos conseguir quebrar isso, contra a nossa vida, amém? Nós não podemos nos deixar levar por esses caminhos que nos afastam de Deus, que nos afastam da nossa fé, que nos afastam dos nossos valores. Queridos, nós precisamos aprender mais de Deus, e a fonte de toda essa sabedoria está em Deus, e não há outro lugar. Então, amados, me ouçam e ponham amor nas minhas palavras, Eu estou gostando de falar isso aqui, Mas quando eu falo para vocês, eu sou o primeiro a receber, eu sou o primeiro a tomar pancada também. Amém? Que vocês recebam com amor. A autoajuda é o primeiro caminho. A maior filosofia que cresce hoje, na nossa sociedade, é a filosofia da autoajuda. A autoajuda tem um conceito hoje e uma produção hoje enorme nos nossos meios, na nossa sociedade. Seja através dos livros, seja através de sites, de aplicativos, tudo aquilo que vem para trazer uma mensagem positiva para as pessoas se atraem naquilo. Tem um poder de manipulação muito forte na vida das pessoas. Por quê? Porque faz com que elas acreditem que aquilo que é muito difícil de ser alcançado na vida, com a aplicação das regras, das receitas que eles trazem, se torna algo muito fácil. É como se fosse algo assim mágico. E muitas vezes essa filosofia da autoajuda tem penetrado dentro da igreja. Ela vem trazer uma mensagem de simplificação das coisas, que não são tão simples quanto parecem. Então, tem um camarada que é muito forte nessa área, que é o Max Geringer, que vocês já devem ter visto ele no Fantástico. Ele fala que autoajuda é tudo aquilo que tem o poder de transformar em fácil aquilo que é extremamente difícil para a maioria dos mortais.
como eu e você somos a maioria desses mortais. E muitas vezes, quando isso não acontece na nossa vida, e a gente lê aquele livro, ou a gente lê aquela receita de bolo falando dos 20 passos para você se tornar uma pessoa de sucesso, e você não consegue, você segue aqueles 20 passos e o seu sucesso não vem, e aí você fala, puxa, então eu sou um pobre coitado. Deus não está olhando para mim, porque eu estou seguindo o que esse cara está dizendo. Existem mais hoje, queridos, mais de 1.400.000 sites na internet, com conteúdo de autoajuda. Mais de 30 milhões de receitas instantâneas para a felicidade. E isso soa aos ouvidos daqueles que estão carentes como uma melodia muito suave. Não tem coisa melhor quando você está triste, magoado, frustrado, ouvir uma mensagem positiva, né? Ah, está elevando a minha autoestima. Queridos, a autoestima nossa só pode ser elevada por quem é dono da nossa vida, Jesus Cristo. Nada tem o poder de transformar a nossa autoestima, o nosso alto valor, através do amor de Deus por nós. Amém? Então não se deixe levar por isso. Tem um livro que eu li, eu falo porque eu já li muito, eu tenho uma biblioteca bem grande em casa, e eu tenho vários livros de autoajuda lá em casa. Né? Quando eu fui aprendendo um pouco mais, tendo maior sabedoria, eu comecei a deixar eles longe da minha estante. Mas tem um livro que vendeu mais de 10 milhões de exemplares, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas quem é da área de humanas, quem é da área de administração, né, já deve ter lido esse livro, já deve ter ouvido falar desse livro. Ele já foi traduzido em 50 idiomas. É um livro que tem um conceito muito interessante. Mas ele em si não pode ser a direção para a minha vida. Ele me traz conhecimento, ele me dá estratégias, mas ele em si não é algo que vai mudar a minha vida. Amém? Isso não pode mudar a minha vida. E isso então não pode ficar preso no meu consciente como sendo algo que vai ser fundamental para que eu tenha sucesso na minha vida. Porque, queridos, também essa questão do sucesso é um negócio muito subjetivo. Quando eu falei aqui no início da nossa reunião aqui hoje, que muitos falam que o sucesso é ter uma casa na praia, ou poder viajar para a Disney, ou etc, etc. Para muitos, sucesso é conseguir chegar até o final do mês e pagar todas as contas e não estar devendo ninguém. Eu posso ver uma pessoa de sucesso, uma pessoa que consegue ter um salário mínimo e ter a sua casa, e ter a sua família bem cuidada. É uma pessoa de sucesso? Sim ou não? Amém? Então o sucesso ele não pode ser prendido ou estar atrelado ao tamanho da conta bancária da pessoa, mas sim ao que ela produz em si mesmo para glorificar ao Senhor. Porque nós podemos glorificar e devemos glorificar a Deus no muito e no pouco. Amém? Sermos íntegros, ter o nosso caráter inabalável, independente daquilo que nós temos. Então nós não podemos pautar o sucesso pessoal a ser uma pessoa de grandes riquezas. Porque isso pode distorcer a verdade, isso distorce a verdade da palavra de Deus. Então, nós não podemos nos prender. Tem um outro livro que vendeu muito, chama O Poder do Pensamento Positivo. E era muito legal, as pessoas falaram, não, basta você pensar positivo, que tudo vai acontecer. Tinha um livro chamado O Segredo também, que vendeu pra caramba. E esse livro, o cara tinha os testemunhos, teve o vídeo e teve o livro, E tinha um pastor que dava um testemunho no vídeo desse livro. Ele tinha um capítulo, pastor lá norte-americano. E ele falava que ele começou a imaginar e ver uma casa muito grande para ele. E ele começou a colocar a mente dele naquela casa, e ele conseguiu comprar a casa do jeito que ele imaginava. Pensamento positivo. Mas são mensagens ilusórias.
Por quê? Porque nós somos simples mortais. Pode acontecer algo bom na nossa vida? Que bom que aconteça. E que nós oramos e nós buscamos no Senhor que Ele nos traga paz acima de todas as coisas. Mas que isso não paute, não guie o nosso coração, porque o nosso coração é muito enganoso. A nossa motivação não pode ser uma motivação em prol de aquisições, de ter, de possuir. Senão eu fico colocando a minha alegria, colocando a minha felicidade, colocando o meu bem-estar pessoal naquilo que eu possuo e não naquilo que eu sou. Na semana passada nós falamos aqui sobre a pescaria milagrosa lá de Pedro. Que Pedro tinha passado a noite toda lá pescando e não pescou nada junto com a turma dele. Chegou de manhã, eles estavam lá limpando as redes, fracassados, porque passaram uma noite toda pescando e não pescaram um peixe, nem uma piabinha. E eles poderiam estar ali num pensamento de frustração. Chegou Jesus, apertado no meio da multidão, naquela confusão toda. Falou: Pedro, vou usar seu barco aqui, arreda um pouco da praia. Poxa, Pedro estava lá depois, imagina o cansaço que Pedro estava, sentimento de frustração. E Jesus vem, sobe no barco dele, faz uma pregação para a turma que estava lá. E Pedro e os pescadores ouvindo aquilo, porque eles tiveram que parar de lavar a rede, E pararam e ouviram Jesus também. A Bíblia não fala o que Jesus pregou ali naquele momento, mas fala do milagre. Fala de quê? Fala de que Jesus chegou para ele: agora, Pedro, acabou aqui a pregação, vamos lá, vamos para dentro da água, do lago de Genezaré, e joga a rede. Pedro podia ter falado, eu falei aqui semana passada: puxa vida, nós ficamos a noite inteira aqui, Jesus. Não vou não, estou cansado. Já tentei pescar aqui e não pesquei nada. Vou agora porque agora já está de dia. Quem é pescador aqui sabe que de dia ninguém pesca. Mas ele falou: olha, Jesus, sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Amém? E qual foi o resultado? Ele encheu a rede. Então, o que nos ensina é que nós temos que saber quem está na direção, quem está nos orientando, sobre qual foco nós estamos seguindo. Apesar de eu não ter pescado a noite inteira, Jesus, sob a sua palavra, eu vou lançar a rede. Então, apesar das circunstâncias que você tem passado, queridos, na sua vida, continue lançando as redes sob a direção de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso, não deixe apenas a sua vida ser guiada por situações ou por circunstâncias. Acredite no poder de Deus. Isso faz mudança, transformação na nossa vida. Amém? Em 1 Coríntios 3, no verso 18 ao 20... O que diz lá na palavra? Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve se tornar louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece o pensamento dos sábios, e sabe como são fúteis. O que nós aprendemos aqui nessa exortação de Paulo? Muitas vezes nós estamos buscando a sabedoria do mundo, sabedoria desta era, sabedoria que está aí fora, infestando a nossa mente com mentiras, com situações, com facilidades mentirosas. Nós temos que crer no poder de um só, Jesus Cristo. E aqui ele fala que bom que se torne louco. Por isso que nós somos vistos pelo mundo como loucos, como alienados. Por quê? Porque nós não cremos nessas bobagens que estão aí fora. Isso não influencia a nossa fé, porque a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Não é então porque isso nós somos loucura. Não é por isso que nossa sabedoria, a sabedoria do mundo é vista como loucura aos olhos de Deus. Por quê? Porque é mentirosa, porque vem infestar as nossas mentes e atrapalhar a nossa fé, os nossos valores. Amém? Nós precisamos crer
que a sabedoria do Senhor é dada por Ele para nós. E nós temos que buscar dessa sabedoria. A palavra aqui diz que para você buscar, busque no Senhor, busque no Senhor. Não se deixe levar, porque um perigo muito grande é quando nós nos excedemos na nossa busca. Começamos a buscar de literaturas incorretas, de coisas que não são da vontade de Deus para nós. Então, só porque um livro vende muito, ele é muito bom. Não. Nós temos que parar também com esse conceito de que o que é bom é o que está cheio, restaurante bom é o que está cheio, médico bom é o que demora muito para você conseguir marcar a consulta. Nós precisamos acreditar, queridos, que Deus age incondicionalmente. Ele não olha para essas coisas, para esses valores que nós colocamos, que a sociedade coloca para nós como sendo valioso. O valor de Deus está em nós, no nosso coração, quando Ele habita e faz parte da nossa vida. Amém? E é isso que tem que nos transformar. Por quê? Porque nós temos que nos fazer de loucos para que se torne sábio. A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Por isso nós temos que saber onde que buscamos, onde que estamos buscando, qual é a fonte da nossa sabedoria. Amém? Então, a autoajuda é um passe de mágica mentiroso. Pode ajudar pessoas a terem uma crença, a terem uma atitude diferenciada na sua vida? Pode mover pessoas a atingir objetivos? Pode, mas nós temos que cuidar do nosso coração, para que isso não se torne algo que nos escravize, algo que nos faça perder o foco, algo que nos faça perder a presença de Deus. Tá? A presença de Deus é o ponto mais valioso, é o sustento e é a fonte da nossa sabedoria. Amém? Um outro ponto, ou um outro caminho que as pessoas hoje buscam, e está muito na moda, que é a busca pela qualidade de vida, bem-estar. Vivemos hoje quase que uma escravidão dentro da sociedade pela qualidade de vida, pelo bem-estar, pelo que você tem que ser uma pessoa saudável, esbelta, você tem que cuidar da sua alimentação. As pessoas quase que se escravizam fazendo dietas muito fortes, queridos. E eu já fiz muitas e não consegui, e tinha dificuldade, e sofria por causa disso. Quantos a gente sabe que sofrem tentando vencer essas questões, são aprisionados na questão da reeducação alimentar, aparecem medicinas alternativas, aparecem filosofias. Tem uma coisa muito em voga hoje aí, que é o controle da mente, o yoga, que você, por si só, você se controla e você se basta em si mesmo, você se preenche em si mesmo, você não precisa de nada, você precisa só se aprender a viver com você mesmo. E essas coisas todas, esses exercícios físicos, essas questões que são inseridas na sociedade, acabam traduzindo isso como se fosse um único objetivo de vida. Para você ser feliz, você tem que estar com bem-estar. A qualidade de vida é o que importa para você. Eu sou da área de humanas e trabalho com recursos humanos, e muitas empresas fazem programas de qualidade de vida. E é muito bacana, é muito benéfico. Por quê? Porque você ensina os funcionários a terem uma vida mais regrada, uma vida mais qualificada, uma vida mais dedicada aos seus valores, às suas famílias. Mas quando isso se torna algo que vem aprisionar as pessoas, vira um martírio na vida das pessoas. Tem gente que não consegue viver ou sair de casa sem tomar um comprimido. Hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Só perde para os Estados Unidos. O famoso tarja preta, Por quê? Porque as pessoas acabam se condicionando a sua capacidade de viver com base num comprimido. Eu não tiro a importância e a necessidade do comprimido.
nos casos que são necessários, mas às vezes eles são exageradamente utilizados. Então as pessoas, para fugir da sua realidade, para fugir de si mesmo, para conseguir dormir, precisam de tomar um comprimido. Algo que vem o quê? Acabando e trazendo uma dependência na vida dessas pessoas. Por isso que eu falo da escravidão. Se escravizam em si mesmos, vivem debaixo dessas opressões. E o inimigo começa a falar no seu ouvido: olha, você não vai conseguir dormir, toma logo esse comprimido. E começa a falar: se você não tomar o comprimido, você vai ter uma síndrome do pânico. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E você começa a ficar amedrontado. A busca pelo corpo perfeito. Hoje, a área da medicina que mais cresce é a dermatologia e a cirurgia plástica. Por quê? Porque tem uma demanda tremenda. Tem uma loucura no mundo hoje, que todo mundo tem que fazer plástica, todo mundo tem que consertar isso, consertar aquilo. Amém? Quando usado com bom senso, com equilíbrio, queridos, é maravilhoso, é de Deus. Mas tem pessoas que ficam escravizadas, não conseguem aceitar o espelho. Chega no espelho, só vê defeito em si próprio. E aí tem que ir no médico para fazer aquilo, tem que ir no médico fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem aqueles que são escravos da academia, de ginástica. Quanto mais músculo, melhor. Colocam drogas para produzir mais músculos e etc. e tal. Por quê? Porque a aparência é que importa. O bem-estar está ligado na minha aparência, na minha beleza, naquilo que eu apresento de mim mesmo. Uma apresentação muitas vezes falsa. Por quê? Porque o que importa para nós, queridos, é o que está dentro e não o que está fora. O que importa para nós e para Deus é o nosso coração. Deus olha o nosso coração, não olha o nosso exterior. Então nós precisamos aprender. Conheço pessoas, eu não sei se você já conheceu alguém, que um dia foi lá e comprou uma esteira ou uma bicicleta e está guardado, está lá empoeirando, virou cabide. Por quê? Porque começa e não termina. Muitas vezes nós somos movidos pelo impulso, e aquilo não tem continuidade, não tem conclusão. Quantas vezes eu já fiz matrícula em academia, paguei 2, 3 meses, fui 2 vezes. Aí falava: não vou poder. Então nós não podemos ficar assim. Se começarmos alguma coisa, nós temos que ir até o fim. Mas por isso temos que colocar em nós a motivação correta. Espera aí, eu preciso caminhar. Eu quero viver até meus 120 anos. Então eu não posso viver de maneira... eu não posso viver de maneira parado. Eu fui atleta até os meus 35 anos de idade. Aí eu paro e nunca mais olho nada, engordo, ganho 10, 15, 20 quilos a mais. E aí você fala: puxa, agora como é que eu volto? Amém? Então nós precisamos aprender que isso, que a qualidade de vida é importante para nós, mas de maneira dosada. Por quê? Porque também nós glorificamos a Deus quando nós cuidamos de nós, quando cuidamos do nosso corpo. Nosso corpo é habitáculo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos que cuidar bem dele. Não podemos deixar ele, as moscas, precisamos cuidar. Então, eu quero exortar os irmãos aqui nessa noite, para que nós possamos viver isso em nós, que a qualidade de vida seja algo pleno em nós, mas sem excessos, sem buscas exageradas, sem escravidão. Amém? Olhe-se no espelho e olhe com alegria. Agradeça a Deus o que você está vendo no espelho, querido. Amém? Deus te criou desse jeito. Às vezes você comeu um pouquinho mais do que deveria, mas Deus te ama assim também. Amém? O Salmo 37. O Salmo 37 diz o seguinte, olha só o que diz lá no Salmo 37. A partir do verso 1, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão.
Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. Verso 11, olha o que diz: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão o quê? Pleno bem-estar. Então, amados, o bem-estar vem do Senhor. A nossa vida, a nossa abundância, nós temos que descansar no Senhor, queridos. Confiar no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Vamos tirar esse sentimento ruim do coração. Vamos tirar essa escravidão por aquilo que é fútil, por aquilo que não agrada ao Senhor. E vamos entregar a nossa vida ao Senhor, deixar que Ele nos conduza, porque nosso bem-estar vem do Senhor, queridos. Amém? O terceiro ponto, que nos desvia, ou o terceiro ponto que vem, contra a vontade do Senhor, um caminho errado, é o caminho de vida que se entrega aos prazeres apenas. Muitas vezes, pessoas vivendo, essa vida angustiada, vivendo essa vida de frustração, acaba caminhando para o prazer ilícito e exagerado, o prazer abusivo, o prazer que não agrada ao Senhor, o prazer que nada mais é do que um mecanismo de defesa que aquela pessoa busca para esconder o seu próprio vazio humano. Então, as pessoas que entram nessa vibe, que entram nesse propósito de buscar o prazer, de viver, uma vida dissoluta, é algo que vem para cobrir vazios, decepções. Muitos se decepcionam e às vezes se decepcionam consigo mesmo e culpam a Deus. E nessa culpa a Deus, se afastam de Deus e vão para o mundo, se jogam, botam a boca no pó, mas não é no pó da humilhação diante do Senhor, não, é do pó mesmo da cocaína. Começam a se entregar à prostituição, começam a se render à noitada sem parar. Para quê? Para afogar as mágoas, para afogar as suas frustrações. Que vida é essa? É aquela vida que o Lobão lá fala, vida louca, vida breve, como é que é? Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Não. Eu já cantei do Zeca Pagodinho, não vou cantar mais não. Mas aqui, a vida não é louca, a vida não é para ser, nós não somos para ser levados pelo mundo, nós somos para honrar a Deus com a nossa vida, glorificar a Deus com a nossa vida. Não é o vazio, se o vazio está em nós, nós temos que buscar encher este vazio com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, com a fé que o Senhor venha nos trazer. Amém? Nós não podemos deixar que esse espírito perturbado nos leve para o buraco. Quantos, queridos, que eu conheço que, no momento de dificuldade, foram para o buraco. Se jogaram, falaram, não vale a pena servir esse Deus, porque as coisas continuam dando errado. Alguém botou na cabeça dele que na hora que ele começasse a buscar Deus, tudo seria bom para ele. Ele teria as posses, ele conseguiria alcançar tudo, ele nunca mais ia ter problema na vida. Alguém falou para ele, e aí ele se decepcionou porque não aconteceu isso, e ele achou que que este Deus não o amava o suficiente, então ele foi para o mundo. Quem conhece alguém nesse sentido? Levanta baixinho assim. Mas infelizmente, pessoas que estão aí,
vivendo, né, gastando mais do que pode, né, começa a cobrir o vazio existencial, comprando mais do que deve, vai para o shopping, passa o dia inteiro no shopping, né, tem um negócio viciante que muitas pessoas vivem. Eu conheço pessoas lá no meu serviço que vivem na internet comprando, né? Ah, não, peraí, tem uma oferta hoje na americanas.com, tem isso, aí começa a comprar, chega na casa da pessoa, está tudo encaixotado, nem usa. Por quê? Porque aquilo não satisfaz. E aí ela compra outra coisa para ver se ela fica alegre, não satisfaz, porque o vazio permanece. É a vida do Let It Be, né, que eu falei aqui outro dia, né, do Paul McCartney. E Paul McCartney, ele conta, né, eu vi a entrevista dele uma vez, falando da composição dessa música, e essa música foi tirada de uma sugestão da mãe dele, ou de uma direção para a mãe dele, para a vida dele. Ele estava vivendo no início de carreira, muita confusão, muita dificuldade, e a mãe dele falou com ele: Let It Be, deixa estar. Né? Por quê? Porque essa frase no inglês diz: vamos deixar como está para ver como que fica. Tipo assim, não se preocupa não, deixa estar. Let it be, né? Deixa estar. A música que virou sucesso, se a gente pegar a tradução dela, né? Eu peguei um trecho da tradução dela aqui, é muito sem sentido. Fala assim, ó: quando me encontro em momentos difíceis, a mãe Maria vem até mim, dizendo palavras sábias. Quais são? Deixa estar, né? O Let It Be. E nas minhas horas de escuridão, ela está de pé diante de mim, dizendo palavras sábias. Deixa estar. Ah, que palavras sábias. Deixa estar. E todo mundo está aí cantando: Let It Be, Let It Be, Let It Be. Né? Deixa estar. A mãe Maria, a mãe dele chamava Maria, não é Maria, né, de Jesus aqui não, né? Então isso se projeta, né, essa questão de deixe estar, se projeta nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos conjugais. Quantos casais vivem se culpando e o outro culpando o outro, né? Não, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E vira aquele ciclo vicioso, né? Sem solução. Por quê? Porque não adianta, não vou nem falar mais nada, porque não adianta. Deixe estar. Muitos vivem casados, descasados há muito tempo. Por quê? Deixe estar, deixaram para lá, largaram para lá, desistiram. Né? Vivem uma vida sem sentido. Acaba vivendo uma vida dupla, né? Porque como não se satisfazem dentro, começa a buscar satisfação fora. E aí vira essa confusão toda que nós estamos vivendo aí. E aí a pessoa fala: já cansei de tantas vezes falar com ele, ou falar com ela, ou, né, dar uma nova chance, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Não se encontram na real presença que conserta tudo, que é na presença de Deus. Então vem o amor, né, como uma chuva fina o ano inteiro. Sabe aquele amor, né, que é pesado, aquele relacionamento pesado, famílias que não se conversam, irmãos que não se relacionam, pais não conseguem se relacionar com os filhos, filhos com os pais. É o fim dos tempos, meus queridos. A palavra de Deus nos exorta em relação a isso, e nós precisamos combater isso, né, com veemência. Com veemência. A palavra nos diz aqui em Provérbios 2:20, né, que a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Verso 22. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então o que é importante para nós é que a sabedoria nos faz andar nos caminhos de bem. Nós precisamos dessa sabedoria, porque senão nós vamos ficar nessa vibe aqui: deixa estar, não tem mais jeito, já larguei para lá, desisti. Mas vou dizer uma coisa para você: Deus nunca desiste de nós. Quem sou eu para desistir do meu casamento, da relação com meu filho, da relação com meu irmão?
Eu não posso. Por quê? Porque Deus não desiste deles. Eu não posso negligenciar o amor de Deus, fazendo aquilo que só me interessa, fazendo o meu próprio egoísmo, o meu próprio ego, o meu próprio orgulho. Isso me leva para o buraco. Isso me leva para longe da presença de Deus, da vontade de Deus. Então não vai me levar a nada, queridos, eu ficar colocando a culpa no outro, eu ficar dizendo que o outro que é o culpado, que não tem mais jeito. Sempre tem mais jeito, sempre tem, amém? Sempre tem, e nós temos que cuidar disso, nós temos que ter atenção sobre isso. E para concluir a nossa mensagem, o último caminho tortuoso, e que está chovendo aí fora, queridos, são as falsas doutrinas. As falsas doutrinas. Nós estamos o tempo todo sendo afetados e contaminados por essas falsas doutrinas. Por isso que é muito importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus, para que quando nós ouvirmos algo que soe estranho, nós sabemos qual é a verdade que nos alimenta. Não nos deixemos enganar. Mateus 24:11, Jesus falou: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:24, ele também diz: aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Quem são eleitos aqui? Quantos são enganados, queridos? Jesus então nos alertava e nos alerta até hoje através da sua palavra, que isso iria acontecer no nosso meio. No meio de tantas confusões, de tantas insatisfações, nós nos tornamos presas fáceis para esses falsos profetas, para esses manipuladores da fé. Quantos caminhos nos são apresentados aí? E tem um ditado aí mentiroso que fala que todos os caminhos levam a Deus. Todos aqui já ouviram essa mentira. Mas nós sabemos que não. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Ele é o nosso caminho, o único caminho, o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos aí templos lotados, terreiros lotados, igrejas lotadas, vários gurus esotéricos, famosos, com amplitude, com palavras nas mídias, de uma maneira absurda, forte. E muitas vezes eles vêm contrapor a nossa fé com toda a força. Muitas vezes nós somos ridicularizados na nossa fé através de depoimentos de pessoas demoníacas que aparecem na televisão como seres iluminados, como pessoas de sabedoria diferenciada, como pessoas que pregam a paz. O que nos surge isso, meus amados? E há de nós de falar mal, ou de condenarmos, ou de falarmos alguma coisa contrária. Podemos ser taxados, incriminados, podemos ser chamados de preconceituosos. E nós temos que ter sabedoria para lidar com isso. Amém? Nós não podemos nos deixar levar para um primitivismo religioso. Tivemos muitos anos, durante a Idade Média, chamada de Idade das Trevas, debaixo de uma opressão romana, da igreja romana, que trouxe um monte de problemas dentro da fé cristã. Se não fosse a ação de Deus através da vida de Lutero e outros, que vieram e trouxeram à luz a verdade, onde nós estaríamos, meus amados? Mas o nosso Deus é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus que faz a sua obra e não deixa ela ficar parada. Independente se eu ou se você não se dispuser a levar a palavra de Deus, Ele vai encontrar. Ele diz que até as pedras Ele pode levantar para falar. E, amados, temos que ter cuidado também, porque dentro da nossa, no nosso meio cristão, eu ouso dizer que existem cristãos ateístas. E você vai me perguntar, como assim, Samuel?
cristãos que acreditam em Deus, mas que vivem como se Deus não existisse. Então nós temos que tomar cuidado, amados. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido as nossas atitudes? Como nós temos contemplado o testemunho do amor de Deus na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa casa? Se eu não sou um cristão, que me comporto como se Deus existisse, é como se eu dissesse: espera aí, Deus é muito bom se você me der, mas se você não me der, então o Senhor não é um Deus da minha vida. Então nós temos que ter o coração rendido. Para quê? Para não sermos cristãos ateístas, cristãos que não reconhecem que Deus tem que operar através de nós, que não se colocam a servir a este Deus que opera em nós através de nós, e não para nós, mas através de nós. A palavra diz que rios, de água fluiriam através de nós. Nós não podemos ser aquele tanque que recebe do rio e retém. Nós temos que fluir desse rio. O Espírito Santo que vem em nós tem que fluir. O amor de Deus que vem em nós tem que fluir, tem que transformar, tem que mudar a história do que está acontecendo em nossa volta. Então, eu tenho que agir de acordo com a minha fé. Eu tenho que ser, viver de acordo com a minha fé. Tiago, no livro dele, ele fala lá em Tiago 2,9, se não me engano, ou 1,9, que ele fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E o que ele quer dizer que a fé sem obras é morta? É a fé sem ações correspondentes. Se eu não tenho ações correspondentes à minha fé, ela é morta, ou seja, ela não tem por que existir. Então, quando ele nos exorta a exercitar a nossa fé com obras, é com ações correspondentes à nossa fé. Se a nossa fé imprime o amor de Deus em nós, nós temos que praticar o amor de Deus. Se a nossa fé imprime em nós um caráter irrepreensível, nós temos que praticar um caráter irrepreensível. Nós temos que ser verdadeiros. Eu já fiz entrevista com pessoas de emprego, e eu perguntava para a pessoa: qual que é a sua virtude? Me fale uma virtude sua, uma coisa que você seja bom. Aí a pessoa chegava para mim: eu sou honesto. Espera aí, eu falei: isso não é virtude, isso é obrigação. Muitas vezes nós estamos colocando como virtude algo que tem que ser nossa obrigação como cristãos. Ser honestos, ser verdadeiros, ser amáveis, ser piedosos, solidários, servir ao invés de ser servidos. Deus não é Deus tem que ser, a sociedade, sem essas forças para trilhar o caminho de Deus, vê Deus como um meio e não um fim em si mesmo. É a visão neopentecostal, a visão pós-moderna da nossa sociedade. Começam a procurar a Deus como se fosse um supermercado, com as prateleiras: eu quero isso, eu quero aquilo, e começam a querer se servir. É um autosserviço do Senhor. Venha para cá, que aqui você tem um autosserviço e você vai recolher aquilo que você está precisando. Nós estamos aqui para dar ao Senhor e não para receber. Amém? Porque tudo Ele já nos deu. Tudo Ele já nos deu. Nós servimos um Deus fiel. E Ele não é responsável pelos nossos desejos, mas Ele se compromete a satisfazer todas as nossas necessidades. A nossa prosperidade vem com a nossa ausência de necessidade, e não com o tamanho da nossa conta bancária, não com a pujança, porque se Deus nos confiar a riqueza, queridos, é porque Ele confia em nós, e essa confiança tem a ver com o nosso desprendimento, com o nosso altruísmo, com a nossa vontade de fazer o bem ao próximo, e não a nós mesmos, não para o nosso próprio interesse. Se Deus te enriquecer, em nome de Jesus, Ele pode te enriquecer, queridos. Amém? Amém? É para que você seja uma bênção aqui nessa terra.
A bênção não pode parar em você, ela chega em você para que você também seja essa bênção, para que você multiplique a bênção do Senhor, amém? Então não adianta vivermos presos a essa espiritualidade contemporânea que se vê em prol das manipulações daquilo que eu posso ter, daquilo que eu posso conquistar. Movidos por esse paradigma da autoajuda, que você vai prosperar, que você vai se dar bem na vida quando você buscar a Deus. Aquele que diz que todos os caminhos levam a Deus é mentiroso. Em João 14,6 diz que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 6,48, eu sou o pão da vida. E Jeremias 21,8, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Qual o caminho que nós vamos escolher, queridos? A nossa exortação de hoje, que a nossa verdadeira transcendência está na presença de Deus em nós, na existência do Espírito Santo de Deus em nós, na morada de Deus em nós. É a verdadeira transferência. Tudo isso que vem aí de fora são pseudo-transferências, são mentiras, são falsos profetas que vêm enganar o povo, vêm trazer manipulação, caminhos de trevas, e nós não podemos deixar isso nos atingir a nossa igreja, atingir a nossa comunidade, atingir a nossa família. Nós precisamos nos colocar diante disso, amados. Amém? Esses falsos caminhos escravizam a humanidade, mas Jesus Cristo, o caminho, ele nos qualifica para a vida. Amém? Você pode se colocar de pé, queridos? Jesus qualifica, porque Ele habita verdadeiramente em nós. Os efeitos, amados, desses caminhos tortuosos, desses caminhos alternativos que o mundo vem trazendo com força, amados, eu diria, com muita força contra nós, contra a nossa fé, são muito graves na nossa sociedade. E nós estamos presenciando, uma contaminação muito forte nas nossas igrejas. Igrejas pautadas em caminhos tortuosos. Igrejas ditas igrejas do Senhor. Em caminhos que não agradam a Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. E eu peço a consideração dos irmãos por isso. Mas nós precisamos enxergar aquilo que não é e que não representa a nossa fé. Amém? Nós não podemos trocar a busca da justiça social pela busca do sucesso pessoal. Nós não podemos aceitar como testemunho de vida, de transformação na vida de alguém que buscou a Deus, que o testemunho dele seja simplesmente quantos carros e quantas mansões ele passou a ter depois que ele se tornou cristão. Deixar de focar a formação do caráter das pessoas para focar no sucesso ou para formar pessoas de sucesso não é o caminho do Senhor. Deixar de valorizar o compromisso com o nosso cumprimento do dever e dos mandamentos de Deus, para focar no compromisso com a satisfação da própria vontade. É isso que esses caminhos trazem. Deixar de reconhecer a concepção cristã de que o mal é endógeno, ou seja, que está dentro de nós, por uma crença aí fora que diz que o mal é operado pelas circunstâncias e é apenas uma reação mental. A nossa fé não pode ser abalada por essas mensagens mentirosas. Amém?
Nós não podemos, né, ser contaminados por uma sociedade que se alimenta pela mensagem de que temos que levar vantagem em tudo. Certo? Errado. Nós temos que colocar a nossa vida ao dispor do Senhor. O mundo é de todo mundo. E quem teve mais oportunidades do que os outros, deve viver de maneira solidária e aprender a distribuir riquezas, para que a dignidade humana seja resgatada na dinâmica da cooperação, da solidariedade. Como eu disse aqui, se somos abençoados pelo Senhor com a riqueza, que também possamos abençoar aos outros, que essa riqueza se reproduza através de nós, porque Deus se agrada daqueles que compartilham, Deus se agrada e abençoa cada vez mais daqueles que são abençoadores. Por isso que eu só vejo significado, eu só vejo uma vida de propósito quando aquilo que nos pauta como objetivo de vida está além de nós mesmos. É impossível ao homem, né, buscar a própria felicidade em si mesmo, nos seus próprios interesses. Mas quando ele opera na vida do outro, quando ele opera, né, na melhoria da vida do outro, quando ele opera com amor pelo outro, a plenitude passa a fazer parte do coração dele. A plenitude do amor de Deus. Isso faz transformar a vida dele. Martin Luther King, né, foi um missionário muito forte nos Estados Unidos e que lutou, né, pela justiça social naquele país, que era um país, né, extremamente racista, separatista. E em 1963, Martin Luther King fez a famosa Marcha de Washington. Mais de 1 milhão de pessoas ele reuniu ali na frente do Capitólio. E ele falou que ele tinha um sonho. E ele lutou por este sonho da igualdade e da justiça naquele país. Deus coloca um sonho no nosso coração a cada dia, de ver o amor dele multiplicado, de ver o amor dele alcançando todos esses que estão nesses caminhos errados, vivendo dissolutamente cegos para o pecado, enganados por seitas, por crenças errôneas, perdidos em si mesmos. E Deus coloca esse sonho no nosso coração, para que possamos alcançar a todos esses que estão vivendo debaixo dessa escravidão de mentiras. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, amados. Precisamos colocar a nossa vida, porque o conforto da nossa vida tende a nos anestesiar. O conforto muitas vezes nos, né, paralisam. E acabamos nos mergulhando em cima de paliativos. Aí é muito mais fácil, né? Então a gente busca coisas fáceis. A mensagem de Satanás, com essas mensagens de autoajuda, de yoga, de não sei o que, é o que? Acomodar. Querido, deixa estar. A vida é assim mesmo. Tem alguns passando fome, tem alguns morrendo ali, sem salvação. É assim mesmo. Deus nos chama para vivermos uma vida plena. Os sonhos de Deus em nós devem nos movimentar, nos aproximar deste caminho. E nós temos que aprender a olhar para dentro de nós, a nos enxergar em nós mesmos, como nós somos. Tem o profeta Milton Nascimento, né? Eu estou bom para falar de música, né? Que tem uma música dele que fala: longe se vai sonhando demais, mas longe onde se chega assim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Essa música é linda. Mas quando nós nos caçamos a nós mesmos, nós entendemos que não adianta nada eu caçar a mim mesmo, buscar entendimento em mim mesmo, se eu não buscar da fonte, que é Cristo Jesus. Nada adianta para mim eu buscar o conhecimento de mim mesmo, se eu não entender o conhecimento de Deus através de mim. Então,
como nós falamos no início da nossa pregação, a sabedoria vem de Deus e nós temos que buscar em Deus dessa sabedoria. Precisamos aprender, né, como a borboleta. Antes de se tornar borboleta, ela era uma lagarta que teve que se enclausurar. E todo aquele esforço que ela viveu dentro daquele casulo teve o seu tempo, teve o seu momento, né? Os cientistas falam que demoram entre semanas e no máximo um mês para ela sair daquele casulo e se tornar uma borboleta. E se alguém cortar aquele casulo antes da hora, o que acontece? Ela não consegue voar. Então, queridos, se você está passando por momentos difíceis, se você tem obstáculos na sua vida, saiba que Deus quer que você alcance voos maiores. Amém? Não se desespere. Não desista diante dos obstáculos, porque Deus está te preparando para um voo maior. Amém? Vamos cantar uma canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, a nossa oração é que possamos ter um coração como o teu, Cristo. Aleluia, Pai. Transforme-nos, Senhor. Oh Senhor, nós queremos ser transformados, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu
coração igual. Amém, queridos. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Ô Pai querido, assim como cantamos agora essa canção, Deus, nós te pedimos, ó Pai, dá-nos um novo coração, Senhor Deus. Que nós possamos ter um coração, Deus, disposto a obedecer, Senhor Deus. Que tenhamos um coração, Senhor Deus, que ouve a sua palavra e sabe, ó Deus, a necessidade que temos, ó Deus, não só de ouvir, mas de praticá-la, Senhor Deus, na nossa vida. Ó Deus, nós ouvimos nessa noite, Senhor Deus, tantos caminhos que o mundo nos oferece. Mas, ó Pai, que nós tenhamos, ó Deus, do Senhor, sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para discernirmos, ó Pai, o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, testemunhar aqui, Pai, cada um de nós, deste amor, deste poder, deste querer em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos direcione, ó Deus, no nosso agir, no nosso falar, ó Deus, no nosso comportamento, ó Deus, assim como o Senhor, ó Deus, nos direcionou, que possamos também direcionar aos que nos seguem, ó Pai, direcionar a nossa casa, que possamos, ó Deus, alertar, Senhor Deus, aqueles que estão em caminhos tortuosos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, sabedoria do Senhor para orientar, ó Deus, e exortar, ó Deus, a vida daqueles que, ó Deus, não estão vivendo o verdadeiro caminho, estão se deixando levar pelas futilidades deste mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê, Senhor Deus, a autoridade, nos dê, Senhor Deus, do teu querer e do teu poder em nós, para que possamos, ó Deus, operar, ó Deus, o teu querer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, habita em nós. Nós te buscamos nessa noite e pedimos que o Senhor venha, ó Deus, interceder em nós, na nossa casa, na nossa família, Senhor Deus, onde quer que nós estejamos plantados, Deus, que sejamos luz, sal da terra, Pai, que possamos levar, ó Deus, a luz do Senhor, onde há trevas, que nós possamos, ó Deus, levar o teu amor, a verdadeira paz que é Cristo Jesus, e que em nome de Jesus, Pai, comece em nós, através de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Deus, cada um aqui nesta noite, ó Deus, que o Senhor dê a eles, ó Pai, a cada um de nós, um resto de semana abençoado, guardado pelo Senhor, para que possamos viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, Senhor. Nos ajude, nos guie, nos fortaleça, Pai. Nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Nos guarde, ó Deus, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Guarde a nossa casa. Guarde, ó Deus, ó Pai, a nossa vida em qualquer lugar que estivermos. O Senhor esteja nos direcionando, nos capacitando, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. Nos leve para casa em segurança. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. No nome de Jesus. Amém. E amém, queridos. Vão em paz, que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus.